bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje estaremos estudando o capítulo 5 de Efésios. Antes de tudo, como sempre, vamos orar ao Senhor e agradecer. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o Teu nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui novamente, Pai, aprendendo mais de Tua palavra. Ministra os nossos corações, seja o Espírito Santo a falar, não seja apenas o instrumento de Tuas mãos. Abra nosso entendimento, estejamos aptos a receber a Tua palavra, para colocarmos em prática em nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, amados, vamos adiante. Capítulo 5, versículo 1, nos fala assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, Paulo aqui está frisando que nós devemos ser imitadores de Deus, sendo benignos, misericordiosos, perdoadores, né? Como um filho que imita o pai. Que o pai é assim. E andando em amor, tendo todos esses frutos, andando em amor. E esse amor é aquele amor que se entrega, né, pela outra pessoa, como Cristo, se doa, como Cristo, semelhante a Cristo, certo? E isso, quando fala aqui, chega com um incenso suave, um cheiro suave a Deus, isso leva alegria ao coração de Deus. Sermos imitadores de Cristo, sermos imitadores de Deus, criarmos fruto e vivermos andando em amor, um amor que se doa, um amor altruísta. Isso leva alegria ao coração de Deus. Vamos à frente, nos fala: Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Então, Paulo aqui, ele volta àquele assunto de pecados sexuais e faz um chamado, né, decisivo para que os cristãos se separem desses pecados. Aí entra adultério, fornicação, imoralidades sexuais, pornografia, imagem ou livro obsceno, ou qualquer outro material que acaba por moldar uma vida indecente ou por despertar paixões carnais nas pessoas. E nós mesmos, se permitirmos isso. Ele vai acabar despertando paixão, a paixão da carne. Isso também pode incluir brincadeiras, conversinha imoral, conversinha indecente. Isso também entra. A gente não deve brincar com o pecado. Não se pode brincar com o pecado. Às vezes as pessoas brincam com o pecado, acham que aquilo ali é inofensivo. A gente tem que ter o hábito, sim, de agradecer as bênçãos e favores de Deus em nossas vidas. Isso que tem o nosso hábito. Essas coisas que a gente tem que tirar da nossa vida. O nosso hábito deve ser agradecer, ser grato, né, por todas as bênçãos e favores que Deus faz em nossas vidas. E tem que entender que o homem tem a tendência, o mundo, a humanidade tem a tendência grande de relevar essas coisas. Passa um pano, né, como você fala, você vê que o adultério é tomado como uma coisa normal, corriqueira do nosso século. Fornicação é uma coisa comum. O que é a fornicação? É o relacionamento sexual fora do casamento. Quantos entendem que é necessário ter relações sexuais antes do casamento? É normal, né? Pornografia é uma coisa normal. Revistas, brincadeirinhas, isso tudo esse é um tipo de pecado que a sociedade passa a mão. Às vezes até estimula, né? Mas a gente não pode se enganar.
Na verdade, não pode se enganar porque as pessoas, a palavra diz que as pessoas que têm a vida regidas por essas características, por esses pecados, elas não terão salvação. Não vai ter salvação. Porque elas estão perdidas. Elas se tornaram seu próprio Deus, se tornam idólatras, idolatram a carne. Né? E entender, aqui no último versículo que nós lemos, fala, portanto, não sejais seus companheiros. Nós não podemos ter um relacionamento tipo íntimo, muito apegado com essas pessoas, mas não quer dizer que não podemos ter contato nenhum, porque o cristão, amados, não vive numa bolha. Nós temos contatos com muitas pessoas que não professam nossa fé, e muitas dessas pessoas podem ter essas características, esses pecados em suas vidas. Tá? E é necessário que a gente venha até ter contato com essas pessoas, tenha contato com essas pessoas, sim. Não amizades, não companheirismo. Porque de que forma essa pessoa vai ser alcançada por Deus, ser alcançada e conduzida a Deus? Por nós, é por você, é por mim, por nós. Nós somos aqueles que levam a palavra, nós somos mensageiros de Deus, nós somos embaixadores. Nós temos que falar a palavra de Deus e somos nós a conduzir essas pessoas a Deus, apresentar a Deus a essas pessoas e conduzi-las ao Senhor. Apresentando a palavra de Deus, apresentando o Evangelho. O que nós não podemos de forma nenhuma é participar ou sermos coniventes com esses pecados. Não podemos participar dessas brincadeiras, dessas conversinhas imorais, de todos esses pecados que eu citei aqui. Nós não podemos ser participantes ou coniventes com isso. Amém? Temos que estar fincados na palavra de Deus, fincados em Cristo, firmes na fé. Aí nós podemos ser usados pelo Senhor para trazer essas pessoas, levar a palavra do Senhor de forma que elas entendam o amor de Deus e possam mudar as suas vidas. Amém? Podemos ser seus companheiros. Futuramente seremos, em nome de Jesus, porque não teremos como trazê-los, elas vão aceitar o Senhor Jesus e seremos amigos na fé, irmãos na fé, que é muito mais do que amigos, nós seremos irmãos, todos nós somos irmãos. Amém? Vamos lá no 8. Porque no outro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como os filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, Paulo aqui está frisando que agora eles são luz, não são mais trevas. Agora, como luz no Senhor, eles produzem frutos, né, do Espírito, que são a bondade, justiça, verdade, e isso os torna agradáveis a Deus, né? Pois agora eles põem cada pensamento, cada ação, cada palavra à prova de Deus, não é assim? Quando nós conhecemos o Senhor realmente, nos convertemos, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, a gente busca estar fazendo de acordo com a aprovação de Deus. Caímos em pecado algumas vezes, sim. Mas nos arrependemos e buscamos o quê? Estar dentro do que é aprovado a Deus. O cristão começa a se preocupar com todos os aspectos da vida dele. Começa a se preocupar com a roupa que ele veste, com as conversas que ele tem, com os filmes que ele vê, os livros que ele lê, o tempo, como ele passa o tempo de lazer dele, né? As amizades que ele tem, né? O que mais? Muitas outras coisas. Eu, no meu caso, eu gosto de jogar videogame, os irmãos sabem. Eu presto muito atenção nos jogos que eu venho a jogar. Tinha jogos que eu jogava antes de ser cristão, que hoje em dia eu não me permito jogar, porque são bem estranhos. E por aí vai. Você começa a colocar a sua vida dentro do que é aprovado a Deus, dentro a prova do Senhor. Amém? É isso que ele está falando aqui. Vamos para o 11, que nos diz assim.
E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que lhes fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, ele está dizendo que os cristãos não devem compactuar com essas obras que são das trevas, né? Participando delas ou sendo tolerantes com elas. Como ele está falando, que o mundo é tolerante, nós não podemos ser tolerantes com elas. Esses pecados têm em comum, eles são das trevas, eles têm em comum o quê? O fato de serem praticados o quê? Às escondidas. São praticados na calada da noite, em meio às trevas, né? Em quartos fechados, né? Com pouca luz. Isso não é assim? É sempre às escondidas, em lugar fechado, com pouca luz. É incomum o que esses pecados que a gente está falando, eles têm em comum é isso. O cristão não deve só se abster, né, delas, mas também tem que reprová-las. Tá? Porque esses pecados se tornam tão depravados, tão intensos, tão sujos, que só pronunciar causa vergonha. Porque só isso já corrompe o pensamento. O homem tem uma tendência tão grande de fazer o pecado se tornar pior do que é, que só isso já corrompe o pensamento. Uma vida santificada, ela revela o pecado que há num viver não regenerado. Portanto, quando essa vida se torna luz, essa luz se manifesta, trazendo outros para a luz também. Aqui está falando aqui que vai acabar despertando aqueles que estão nas trevas, despertando aqueles que estão dormindo, que estão mortos espiritualmente. E essa luz, esse despertar, chamando para a vida, chamando para a claridade, eles estão sendo iluminados por Cristo. Isso é obra de Jesus, através de nós. Eles acabam sendo iluminados por Cristo, chamados para a vida. Essa é a obra da luz sobre as trevas. Ele vai revelar esse mal, ele vai revelar a vida desregrada que ele está tendo e vai chamar para Cristo, a ser chamado à vida novamente. Ou pela primeira vez, melhor dizendo, porque é uma nova vida em Cristo. Ele não tinha essa vida em Cristo antes. Nós não tínhamos essa vida em Cristo antes. Hoje nós a temos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos adiante, vamos para o 15, que nos fala assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O cristão deve viver conforme a sua posição de filho de Deus, mantendo seus padrões morais elevados. Tá? Viver com prudência, fazendo sempre o que é agradável, o que é possível, né? Aproveitando as oportunidades, né? Remindo o tempo dele, nesses dias mal que a gente está vivendo. Remindo o tempo o quê? Para orar, para buscar a palavra do Senhor, adorando, aproveitando as chances que ele tem para isso. Adorar, ler a palavra, orar, interceder. Isso tem que fazer parte do cotidiano do cristão. Isso é remir o tempo, porque às vezes a gente perde nosso tempo com coisas banais. Não é que eu estou dizendo que você não pode ter um lazer, Deus se agrada disso. Mas a gente tem que remir nosso tempo. Não pode ser só focado em lazer, não pode ser só focado em trabalho. Você tem que remir seu tempo, tem que ter, o cristão tem o tempo dele para estar louvando o Senhor, buscando na palavra do Senhor, sendo um bom mordomo do tempo dele. Isso é mordomia. Temos que ser bons mordomos do nosso tempo. E vai chegar o tempo que o tempo da graça vai acabar e nós não vamos ter essa oportunidade mais de fazermos isso aqui. Em nome de Jesus estaremos fazendo na glória com o Senhor. Amém? Mas enquanto estamos aqui, temos que estar remindo nosso tempo e aproveitando também para louvar e adorar o Senhor. Estar andando
buscando a face do Senhor, buscando sua palavra, crescendo na sua palavra. Amém? Crescendo em Cristo. Porquanto esses dias são maus. Os dias são maus e os afazeres dos dias, eles tendem ao quê? A abafar, a diminuir o nosso tempo, se nós nos deixarmos sermos levados pela velocidade, pelo corre-corre do dia a dia, pelos dias maus que nós vivemos. Amém? Vamos adiante agora, vamos para o 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, ele aqui, o Paulo está frisando que eles deveriam buscar o caminho da sabedoria. Isso também serve para nós. Buscar o caminho da sabedoria, procurando entender, discernir a vontade de Deus para a vida deles. E depois de discernido, depois de entendido a vontade de Deus para a vida deles, obedecer. Tá? Paulo aqui também, ele ressalta que eles, no lugar de se encherem de vinho, deveriam se encher do Espírito Santo. Né? É importante frisar aqui que não existe na Bíblia algo que proíba o vinho. O vinho é exatamente proibido na Bíblia. Ele é condenado em algumas circunstâncias o seu uso. Tá? Aí o uso é condenado em algumas circunstâncias, vamos ver quais são. Excesso, bebedeira, né? Quando se torna habitual, porque em 1 Coríntios 12 fala o que pra gente? Fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Isso é a parte A, que é mais conhecida. A parte B fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. E o álcool tem a tendência a dominar. Certo? A pessoa tem a tendência, a carnalidade tem a tendência a ser dominada pelo álcool. Então, nesse momento, é condenado o uso do vinho. Quando ofende a consciência de outro cristão. A Bíblia fala de carne. Se alguém, por seu entendimento, se sentir ofendido com quem coma carne, é melhor que você não coma, por conta de ter amor àquele irmão. E, geralmente, o uso do vinho vai causar um espanto a outro irmão que entende que não tem que se beber. Então, é melhor que não se beba. Nesse caso, é condenado o uso do vinho. Né? Quando destrói o testemunho, o uso excessivo do vinho pode vir a destruir o testemunho seu de cristão. E, principalmente, quando você faz com dúvida. Se você beber com dúvida, melhor que você não beba. Amém? Isso que, tudo que vem à nossa mente, que a gente traz dúvida, o Espírito Santo está dizendo alguma coisa para você. Quando é uma coisa de Deus, você não tem dúvida. Quando é de Deus, você não precisa nem ficar pensando muito, porque você está em paz com aquilo. Agora, quando não te traz paz, não te traz certeza de que aquilo vem de Deus, o Espírito Santo está dizendo, não faz. Tá? Então, Paulo aqui, ele traçou esse paralelo entre o vinho e entre o Espírito, porque em ambos os casos a pessoa fica sob um poder que não é dela mesmo. Estando cheio do vinho ou cheio do Espírito. Ela está tomada por algo que não é dela mesmo. No caso do vinho, ela perde condenação motora, ela sensualiza, briga, né? Perde o domínio próprio. No caso do Espírito, é diferente. Ela recebe um fruto que é o domínio próprio. Tá? E ela nunca vai ficar fora de si, porque o Espírito está sujeito ao Espírito do profeta. E agora, ela estando cheia de Espírito, ela vai falar das palavras de Deus, falar das coisas de Deus, vai cantar com alegria, louvando o Senhor,
vai ser grato a Deus e vai se sujeitar aos irmãos, né? Se sujeitar em humildade, com humildade, com docilidade, né? Ser tolerante e ser brando, ser manso, tá? Então vamos adiante, vamos agora para o 22, fala assim. 22 está aqui. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Paulo aqui está apresentando o casamento como o relacionamento de Cristo e a igreja, tá? Esse ensinamento aqui não é um ensinamento muito popular nos dias de hoje, é claro. Bem, mas vamos lá. A gente tem que entender o quê? Todas as sociedades se organizam sobre dois pilares, tá? Que é autoridade e submissão. Isso também vale para a sociedade celestial, né? Porque Deus é a cabeça de Cristo. Tá? Na palavra, está lá em 1 Coríntios 11, versículo 3. Deus é a cabeça de Cristo. Então, a gente tem que entender que submissão, o que às vezes pega muito a palavra submissão. Submissão não quer dizer inferioridade. Não está dizendo que é inferior. Jesus é submisso a Deus. Mas ele não é inferior a Deus, ele é Deus. Mas ele entende, ele tem uma posição de ser submisso ao Pai. Submisso em amor. Não tem nenhum problema com isso. Certo? E a mulher não quer dizer a esposa é inferior. Em muitas coisas ela vai ser superior ao marido. Às vezes é superior na oração, em estar louvando o Senhor, no clamor, é superior na valentia, na coragem. Por que não? É superior em muita coisa. Não quer dizer que é inferior, tá? E tem que entender que Deus colocou o homem como liderança. E colocou a mulher como sua ajudadora. Então, quando a mulher se submete à autoridade do marido, ela, na verdade, ela está se submetendo à autoridade de Deus, à autoridade do Senhor. Amém? Vamos aqui adiante no 25. Fala assim: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. É interessante notar que Paulo, a ressalva que ele faz para as esposas, ele faz o dobro dos maridos. É importante notar isso. O homem, ele deve proteger e amar a sua esposa, né? Proteger e amar como? Estão dispostos, como Jesus amou a igreja, ama a igreja, estão dispostos a se sacrificar por ela, dando a maior importância ao bem-estar dela, tá? E cuidando dela como cuida de si mesmo. Ninguém se machuca, ninguém vai querer, a não ser que a pessoa seja masoquista, mas ela tem um distúrbio de comportamento, né? Ela tem algum problema que tem que ser tratado. Mas ninguém se corta, ninguém se machuca. Então, para a forma que nós nos amamos, temos que amar a nossa esposa, no caso dos maridos. Tá? E aqui frisa mais que como líder, como liderança, ele é responsável por estar guiando, separando ela das impurezas, das sujeiras do mundo, e lavando a esposa com a palavra de Deus, purificando-a, lavando-a com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus, com a Bíblia, por assim dizer. É responsabilidade do marido conduzir a sua esposa, conduzir a sua família nos caminhos do Senhor. Para que ela seja
encontrada santa e irrepreensível. Isso é amor. O marido está demonstrando seu amor também através disso. Com certeza, uma mulher não vai ter nenhum problema em se submeter a um marido que a trata com todo esse amor. Que se desprende, que põe ela, se preocupa com o seu bem-estar, tem a máxima preocupação com o seu bem-estar, que se sacrifica por ela. Nenhuma mulher vai ter problema em se submeter a um marido que age dessa forma, que a ama dessa forma. Não é? Amém? Então vamos adiante, vamos para o 31, que diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Paulo aqui está citando Gênesis 2:24, né? Onde nós vemos o plano de Deus, qual é ao instituir o matrimônio. Homem e mulher se tornarem uma só carne. Então a gente percebe que o relacionamento entre o homem, no caso a mulher também, um relacionamento entre o pai e a mãe, ele é substituído, cede lugar a uma relação mais elevada, uma relação mais alta, que é a relação que o marido vai ter com a esposa, ou a esposa com o marido. É uma relação maior, mais elevada. Né? E é uma união real. Eles estão agora numa união real, que eles se tornam uma só carne. Amém? Então, a gente vê aqui que existem dois fatos básicos, que na verdade, se você entender esse fato básico, isso vai evitar problemas com os parentes e vai evitar briga conjugal. Você entender que você é um com a sua esposa, e a esposa ela se torna um com o seu marido, e a união deles, esse relacionamento deles, supera todos os relacionamentos que eles tiveram até agora. Com os pais, que seria o relacionamento mais forte. Esse relacionamento é maior, é mais elevado. Amém? Vamos aqui para 32, para terminar. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Essa é verdade que até então era desconhecida. Que verdade? Que a mulher representa para o marido o que a igreja é para Cristo. Isso não era revelado naquele momento. E agora esse mistério é revelado. Tá? Paulo termina frisando o quê? Que o marido ame a esposa, como ama a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Olha, se essas instruções divinas fossem seguidas verdadeiramente, o que evitar de briga, de separação, né? E essa é uma enormidade. Tantos casais se divorciando, se isso fosse realmente levado a sério, essa orientação que é divina, tantas separações e divórcios seriam evitados. Então a gente tem que entender que o marido que ama a sua esposa, ele não vai tirar vantagem da sua posição de liderança. Isso que o marido tem que entender. E a esposa que ama o seu marido e ama a Deus, ela não vai tentar minar a liderança do marido, destruir a liderança do marido. Nós somos só corpo. Amém? Então, amados, terminamos aqui o capítulo 5. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos fechando o livro de Efésios, que o 6º capítulo é o último. Que Deus abençoe a todos, dê uma semana de paz, semana tranquila, uma semana de vitórias. E esteja trazendo para o teu coração cada dia mais a paz que excede todo entendimento. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui, por tudo que o Senhor nos ministrou, que possamos pôr em prática em nossas vidas verdadeiramente, Pai. Que nós possamos ser cristãos melhores, procurando discernir a vontade do Senhor, nos afastando de tudo que é impuro, tudo que não agrada a Ti, Pai, crescendo como cristãos, crescendo em amor, nos sujeitando uns aos outros, Pai, em amor, sendo agradáveis a Ti, Pai. E entendemos nosso papel em nosso lar, maridos e esposas, andando juntos, formando uma só carne, até a volta do Senhor Jesus.
Receba a nossa oração, nosso agradecimento. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados, até semana que vem. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Shalom. Restaura-me, ó Deus, dá-me seu coração, santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos, restaura-me, ó Deus, dá-me seu coração, santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos, leva-me aos lugares da sua comunhão, restaura o seu